Temperaturas extremas, eventos climáticos que podem assustar. Níveis dos reservatórios de água nas mínimas, depois de meses seguidos sem uma gota de chuva. O que de fato significa a temperatura da Terra aumentar? Tudo o que temos observado é um ciclo natural do planeta ou consequências das atividades humanas? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e para conversar sobre tudo isso e ainda responder as dúvidas dos ouvintes, o convidado de hoje é o doutor em Geografia e professor de Climatologia da UFO, Paulo César Mendes. Esse é o primeiro episódio de Mudanças Climáticas, a nova série do Ciência ao Pé do Ouvido, que ao longo de outubro vai abordar diversas perspectivas sobre esse tema. Antes desse bate-papo, você já sabe que fortalece demais o nosso trabalho seguir a gente na tua plataforma de podcasts preferida, né? A gente tá na Anchor, Breaker, Google Podcasts, Rádio Public, no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts e mais. Gostou dessa proposta? Acha válida? Compartilha com outras pessoas, vamos expandir essa discussão. Tem uma dúvida sobre mudanças climáticas e quer ouvir a resposta direto da boca de um cientista aqui no programa? Manda o teu áudio para o nosso WhatsApp no número 9966-2021. O DDD é 34. Afinal, o que você acha sobre isso? Por que a temperatura tem variado tanto? Paulo César Mendes, muito bem-vindo ao programa, um prazer te receber aqui. Queria começar falando sobre o relatório divulgado pelo IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que mostrou nesse segundo semestre de 2021 que a temperatura do planeta está subindo rápido demais, até mais rápido do que o previsto anteriormente. Esse relatório diz que até 2030 a temperatura média do planeta pode ficar 1,5 ou 1,6 graus Celsius mais quente do que na era pré-industrial. Paulo, o que na prática significa aumentar ou diminuir X graus Celsius? Eu tô perguntando isso porque muitas vezes, para quem não é da área e só vê ali meio grau, 1 grau, poxa, não diz muita coisa, né? Agora, vocês que estudam isso, dão aula sobre literalmente, que impacto prático a gente tem na vida do planeta e, consequentemente, na nossa vida com a alteração da temperatura? Primeiramente, sobre o que ia ser 1 grau Celsius. Em termos de medição, para a gente parece que é pouco, mas para a natureza, para o meio ambiente, para a atmosfera, isso é muito significativo. Um dado muito simples. A água a 1 grau Celsius positiva, ela está no estado líquido. A 1 grau Celsius negativa, ela está no estado sólido. E quando o IPCC fala de aumento da temperatura de 1 grau, 1 grau e meio, nós estamos falando de temperaturas médias. A média da temperatura, 1 grau e meio acima da era pré-industrial. Nós estamos quase atingindo 1 grau Celsius em relação a essa era pré-industrial. Então, esse aporte de energia que nós vamos inserir na atmosfera, até 2030, podemos aumentar mais meio grau, mais 0,6 graus. O que isso indica? Para a atmosfera, isso é muito significativo. Tudo na atmosfera funciona a partir desse aporte de energia. Então, quanto mais energia eu coloco na atmosfera, eu produzo um aumento dessa temperatura média, e essa temperatura média me indica o quê? Que em um determinado local do planeta, a temperatura pode estar 3, 4 graus Celsius acima da média. Outro local do planeta, a temperatura pode ter diminuído 2, 3 graus Celsius. Quando eu faço a média, desce 1 grau Celsius e meio. Um sistema, que o mecanismo que a atmosfera utiliza para, de certa forma, tentar balancear essa energia que está chegando, é justamente na ocorrência de eventos climáticos extremos. Isso promove chuvas em excesso em um determinado local, secas em excesso em outro, tempestade em X lugar, e períodos de estiagem maiores em outros locais do planeta. Porque a atmosfera tem uma dinâmica, e essa dinâmica indica que ela se movimenta por esse aporte de energia. Então, quando eu modifico pequenas vírgulas nesse aporte de energia, automaticamente eu passo a que a atmosfera tenha um comportamento um pouco diferenciado desse padrão que nós chamamos da normal climática. Um exemplo, para tentar contextualizar isso de 1 grau Celsius, que parece pouco, mas para a atmosfera é muito. O caso que nós estamos vivenciando agora, do fenômeno Laninha. A Laninha, ela ocorre pela diminuição da temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, ali próximo à costa peruana. Então, você diminui essa temperatura média da água em 1, 2 graus, 3 graus. Isso é suficiente para produzir mais chuvas na Amazônia e menor quantidade de precipitação na região centro-sul. É um impacto que nós estamos vivendo agora, dessa seca, ou seja,
Um único ponto de alteração de temperatura já modificou, né, o comportamento da circulação atmosférica, principalmente aqui na América do Sul, e gera reflexo em qualquer parte do planeta. O El Niño já é o contrário, aquece a água do Oceano Pacífico Equatorial, 3 a 4 graus Celsius, é um fenômeno natural que ocorre de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Isso gera reflexo na América do Sul, mas gera reflexo também em diversos locais do planeta. Ele já promove mais chuva na região sul do Brasil e seca na região estiagem prolongada na região norte do Brasil. Ou seja, é uma interferência, né, um aporte maior de energia num ponto localizado, eu já altero esse padrão de comportamento que eu digo normal da atmosfera. Para a gente, 1 grau é muito, mas em termos ambientais é algo muito significativo. Daí essa preocupação com o IPCC desse aporte de energia que pode aumentar 1 grau a 1,5 grau, né, em relação ao período aí pré-industrial. Professor, o que dá para dizer que dessas alterações que a gente tem visto na temperatura é, de fato, resultado da ação humana e não um processo natural do planeta? Esse ponto que você tocou é uma discussão que vem de longe, né? Se esse aquecimento, né, ou essas mudanças na temperatura do planeta, essas mudanças climáticas, elas são causas naturais ou se elas são produzidas pela ação humana. Tem duas vertentes aí que se discute muito na academia, né, e a gente tenta chegar num consenso. A ação humana, né, principalmente no período aí pós-evolução industrial, nesse incremento do processo produtivo, nessa expansão das áreas produtivas, vem produzir muitas alterações ambientais, seja no desmatamento para acesso aos recursos naturais, né, seja as queimadas para limpeza de áreas, seja a retirada de floresta para a implantação de projetos de agricultura, pecuária, dentre outros, seja as indústrias, principalmente indústrias carboquímicas, né, que trabalham com fonte de energia, petróleo, carvão, e trabalham na transformação desses materiais. Então, essa transformação dessas matérias-primas, desses produtos naturais, acaba liberando para a atmosfera muitos resíduos desse processo de industrialização. Entre eles, né, nesse processo de decomposição, nesse processo de transformação, você tem a liberação do CO2, você tem a liberação de metano, a liberação de enxofre e diversos outros gases que são considerados gases estufas. E esses gases estufas têm a capacidade de armazenar mais energia, seja no verão, ou seja, durante o dia, tem essa capacidade de reter esses gases e depois liberar durante a noite ou durante os meses de inverno. Então, esses gases têm um papel muito importante, né? Porque se não fosse esses gases, a vida no planeta seria praticamente impossível, porque eles diminuem a amplitude térmica entre o dia e a noite, entre o verão e o inverno. Então, o CO2, o metano, o vapor d'água, diversos outros gases estufas, eles têm um papel muito importante na manutenção da estabilidade térmica do planeta. E o que se vem notando em termos de aspecto pós-evolução industrial é que o aumento desses gases tem contribuído para o aumento da temperatura média do planeta, justamente por seus gases estufas. Uma outra teoria que discute essa questão do aquecimento global é que o planeta ele tem praticamente aí no seu ciclo em torno de 85 mil anos frios e 15 mil anos quentes, que praticamente é o período aí que nós estamos vivenciando nesse período interglacial, começou há 12, 13 mil anos atrás. Então, segundo essa análise geológica desses períodos glaciais, interglaciais, glaciação de Mindo, Ruhr, Ries, né, que foi as outras glaciações que nós tivemos aí na última era geológica, então, o que eles analisam? Né, que se nós estivermos no final de um período interglacial, a tendência, né, que os próximos 85 anos serão frios. E o que se discute? Né? Sempre na transição de uma era glacial para um período interglacial, da era glacial para o período interglacial, a temperatura está baixa e ela tende a subir. Só que ela não sobe formando exponencial. Ela sobe, né, formando algumas arritmias, causando extremos climáticos. Verões quentes, invernos frios, estações mais quentes, estações mais frias, até estabilizar na alta. E da alta para baixo a mesma coisa. A temperatura não cai com uma rampa de uma era, né, de um período interglacial para uma era glacial. Está quente, a tendência é diminuir. Então, verões quentes, inverno mais frio. Então, você tem essa arritmia até que estabilizar na baixa. Olhando os dados geológicos, nós estamos no final desse período interglacial. Então, quem aposta nessa questão, né, de que é um processo natural, aposta justamente desse calendário geológico, né, que indica que nós estamos no final desse período interglacial. Então, esses eventos climáticos extremos, verões escaldantes, invernos, né, com média das mínimas extremamente baixas, né, nevascos locais, furacões, tufões e outro aumento desses eventos climáticos extremos, eu aposto que são justamente nessa transição que estamos começando agora, do período interglacial, para entrar numa nova era glacial. Então, eles apostam, né, que a partir de 2040, 2050, a temperatura pode estar, inclusive, mais baixa do que nós estamos verificando agora. Tanto essa análise geológica, quanto essa análise que esse aporte de energia pode aumentar, dessas duas teorias,
elas são baseadas em teleconexões, né? Ou seja, estudos que tentam prever o futuro em termos climáticos, né, baseando em modelos. E até hoje nós não temos um modelo que é 100%, que consegue representar, né, a realidade futura, né, com 100% de certeza. Então, a ciência, ela ainda está necessitando, ela ainda vai avançar em termos de pesquisas, né? Eu acredito que no futuro próximo a gente já possa ter uma resposta mais plausível a partir desses modelos de teleconexões que a ciência avança, principalmente a parte meteorológica, a parte climática, né? Para poder tentar entender realmente aonde nós estamos indo, né? Se nós vamos ir para um período de aquecimento e posteriormente queda, ou se nós vamos num aquecimento permanente, ou se a gente vai estabilizar e já vai descer. Então, essas respostas ainda são muito dúbias em termos de ciência. Logicamente que tem alguns que estão mais avançados em direção a outro, precisa muito de investimento. O IPCC, ele é baseado nessa teoria, né, que a temperatura do planeta está subindo muito, tendo em consideração um aumento da concentração de CO2, um aumento da concentração de metano, vapor d'água e outros gases que estão contribuindo para o aumento do planeta. E tem essa outra corrente, né, que esse aumento desse gás seria insuficiente para promover tamanho aumento da temperatura, né, que praticamente a estabilidade térmica do planeta ela tem uma relação mais com o Oceano Pacífico, né, que é um grande armazenador, né, de CO2, e que essa temperatura do Oceano Pacífico é praticamente que influencia no teor de CO2 na atmosfera e praticamente aí essa quantidade de CO2 é que determina a temperatura do planeta. Tudo é aporte de energia. Um aporte de energia com mais gases que tem capacidade de reter calor na atmosfera, a temperatura sobe. A causa desses mais gases, se é natural ou se é produzida pela ação antrópica, é que a ciência ainda está batendo um pouquinho de cabeça nesse contexto ainda. Só para deixar aqui registrado, a gente recebeu várias perguntas dos ouvintes sobre esse tema. No final, a gente vai fazer quase que um bate-volta, porque realmente foi muita coisa, eu selecionei só algumas, até para a gente não se estender muito no nosso tempo. Mas, inclusive aqui na nossa conversa, você estava falando sobre o gás metano, né? Eu confesso que na minha cabeça, sempre que eu penso em aquecimento global, efeito estufa, vem o gás carbônico. Essa foi justamente uma questão que o relatório do IPCC, né, apresentado pela ONU, mostrou sobre as mudanças climáticas. A proeminência do metano como gás responsável, principalmente nas últimas décadas, pelo aumento das temperaturas. Como que isso acontece, professor Paulo? A primeira questão que nós temos que levar em consideração é o potencial de armazenar energia como gás estufa do metano em relação ao CO2, que é o gás carbônico, né? O metano, ele é 23 vezes, uma molécula de metano, ela armazena e ela tem capacidade de reter 23 vezes mais energia do que o CO2. Então, quando a gente fala do metano e do CO2, não dá para pensar muito em quantidade. Temos que pensar na capacidade que esse gás tem, né, de funcionar como um gás de efeito estufa. Quer dizer, mesmo que exista menos gás metano na atmosfera, a gente pode ter um efeito muito mais potencializado do calor, das temperaturas. Da temperatura, perfeito. Esse é o raciocínio certo, esse é o raciocínio lógico, né, que a gente tem que estar fazendo. O CO2, ele existe abundância na atmosfera, é um gás natural. Né? O pessoal pensa, o CO2 é o gás da vida, é o gás da morte, que vai matar todo mundo. Não é isso. O CO2 é importantíssimo para a vida do planeta. Sem CO2 não tem fotossíntese. Né? As plantas pegam lá 6 moléculas de gás carbono, as 6 moléculas de água, luz, libera oxigênio e produz glicose e energia. Então, produção de biomassa depende do CO2. Além da produção de comida, que é o CO2, que é essa produção de biomassa original pela vegetação, você tem, no caso do CO2, como estabilizante térmico do planeta. Sem o CO2, a temperatura durante o dia pode estar nos 40 graus, mas sem o CO2, a temperatura à noite vai cair lá para os seus menos 30, menos 40, menos 50 graus. Então, o CO2 ele tem esse papel de minimizar a amplitude térmica. Sem CO2, a temperatura extrema durante o dia e gelada durante a noite, sem o CO2, provavelmente a Terra seria um pacote de gelo aí de 500 metros, cobrindo praticamente toda a superfície do planeta. Então, a vida no planeta existe graças ao CO2. E o metano é um outro gás que entra nesse contexto também. Ele vem a complementar esse pacote de CO2 como gás estufa. O metano produzido pela decomposição do material orgânico, a ação das bactérias aeróbicas, né, e de outras fontes produtoras de metano que libera para a atmosfera. O grande problema é o quê? Esse metano em excesso nós estamos liberando. Os seres vivos produzem metano, né? Gado produz metano, né? Ruminante produz metano, nós produzimos metano. Esse metano em excesso no ar, mesmo sendo em menor quantidade do que o CO2, que é muito fácil de você produzir pela queima de qualquer combustível na presença de oxigênio, você acaba produzindo CO2. O metano, mesmo em menor quantidade, como ele tem um potencial bem maior do que o CO2 de reter energia e de trabalhar como gás estufa,
ele tem que ser considerado também como um elemento importantíssimo nesses estudos que são feitos a respeito do aquecimento global ou dessas mudanças climáticas. Não tem como desconsiderar. São 3 que a gente tem que ficar atento. O gás carbônico, né, o CO2, o gás carbônico, o metano e também o vapor d'água, né, que a água em forma de vapor também ela é importante gás estufa. A água trabalha muito nesse processo. Quanto mais úmido da atmosfera, menor a flutuação térmica, menor a amplitude térmica que nós observamos. Perfeito. Obrigada pelas respostas, professor. Agora a gente vai para as perguntas que a gente recebeu dos ouvintes. Então, primeira pergunta do Igor Barreto. Por que Uberlândia é tão seco? Uberlândia é tão seco, vamos pensar aqui, né? Não é tão seco assim, não, né? Uberlândia está num ambiente de clima tropical. Tropical via trópico, vem de 2. Nós temos o verão chuvoso, com temperaturas mais elevadas, e o inverno com temperatura amenas, mais baixas, né? E com escassez de precipitação. Então, nós temos 6 meses bem chuvosos e 6 meses no período de estiagem. Essa é a normal climática aqui na nossa região. Todo o ambiente que Uberlândia está, que está aqui no Triângulo Mineiro, né, o sul goiano, né, Mato Grosso, então Uberlândia está nesse cenário, que é diferente do clima subtropical. Subtropical chove durante o ano todo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina chove mais no verão, mesmo no inverno, a Amazônia que chove praticamente durante o ano todo, é quente. Então, a nossa condição geográfica fala que nós estamos nessa característica de ambiente tropical semiúmido. E no caso de Uberlândia, nós temos que levar em consideração o seguinte: Uberlândia está no Triângulo Mineiro. E o Triângulo Mineiro está na região sudeste, mas a coisa não funciona assim, muito assim, não. Politicamente, nós estamos na região sudeste, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, estamos aqui no sudeste. Isso em termos políticos. Mas em termos geográficos, em termos ambientais, as condições ambientais de Uberlândia, ela condiz aqui na região do Triângulo Mineiro com aquilo que acontece na região centro-oeste. É muito mais parecido com Goiânia, né, do que com São Paulo, do que com Belo Horizonte. Porque nós estamos, geograficamente, nesse aporte climático, em termos de relevo, em termos de vegetação, nós estamos na área córrego do Cerrado, em termos de ação de massa de ar, nossas condições climáticas é mais da região centro-oeste. Falar que o Uberlândia é seco, né, vamos conhecer a cidade do sertão nordestino, ali na região do Raso da Catarina, entrando para a Bahia fora, e você vai ver que ele não é seco, é semiárido. Seco mesmo, né, que é o árido, são os ambientes aí os ambientes desertos, com precipitação menor de 300 milímetros. Nossa precipitação é de 1.500 milímetros por ano, em média. O mesmo tanto que chove no sul do Brasil, né, tem porções da Amazônia que chove 1.500 milímetros. O problema é que nossa chuva concentra mais no verão, e durante o inverno nossas precipitações são baixas. Mas falar que o Uberlândia é seco aí, a gente precisa dar uma conhecida em ambientes áridos aí do planeta, que nós vamos ver que existe um ambiente muito mais seco aqui do que o nosso. O Uberlândia é gostoso, né? O Uberlândia é gostoso. O problema são os meses de estiagem, que a gente soma com esse desmatamento, com essas queimadas, com essa poeira, que torna o nosso inverno muito desconfortável. E a gente lembra, né, que setembro e outubro, é quando a gente lembra desse calor, são os meses de maior desconforto térmico em Uberlândia. Outubro é o nosso mês mais quente, né, mas já tem umas pancadas de chuva. E setembro, além de ser um mês quente, com o finalzinho do inverno e a entrada da primavera, é um mês quente e empoeirado. Né, muita fumaça, muita polícia, umidade relativa inferior a 20% e gera esse desconforto. Nossos 3 meses críticos é quem? Agosto, setembro e até meados de outubro. E esses são os meses, né, que quem não conhece Uberlândia, que chega aqui nessa época do ano, fala: oh, meu Deus, aqui não é o Saara não, mas nós podemos falar lá que já é a faixa de Sahel, né, que já está nessa porta do deserto. Inclusive aqui no podcast, né, a gente tem bastante, assim, o interesse de buscar ampliar a mesma perspectiva, porque é muito comum que a gente tenda a ver as coisas a partir do nosso lugar, né, do nosso local, nosso ponto de vista, tudo que a gente está enxergando aqui. Mas quando a gente amplia um pouquinho, até mesmo dentro do Brasil, a gente vê que por mais que aqui em Uberlândia a gente tenha a sensação de estar muito seco, se for comparar com outros lugares, realmente não é tão seco assim. Obrigada, Igor, pela sua pergunta. A Flávia mandou pra gente: gostaria de saber sobre a mudança do clima. Se podemos ter esperança de uma chuva? Eu acho que dá para linkar um pouquinho até com a pergunta da Marcele, porque já respondendo, né, essa pergunta que o senhor pode falar pra gente, professor, a Marcele mandou: com o aumento das queimadas e destruição das áreas verdes, o ciclo de chuvas pode sofrer alterações, por exemplo, com a redução do volume de chuvas? São 2 perguntas muito bacanas, né? Muito interessantes. Sobre mudança do clima, vamos melhorar isso, né? Primeiro, mudança do clima. Qual clima está mudando? O planeta tem muitos climas, então quando a gente fala de mudanças climáticas, tem que entender o que está acontecendo. Algum pode estar aquecendo, outro pode estar esfriando. Então, acredito que ela está falando agora é da questão das mudanças nas condições de tempo.
tempo essa situação momentânea, né? A condição momentânea da atmosfera, em termos de clima já é algo, já numa escala, né, um pouco maior, né? Eu já tenho que analisar anos, décadas, para poder eu dar essa indicação do clima. Então, acredito que ela quer saber dessas condições de tempo aqui em Uberlândia, né? Se a gente pode esperar chuva, se não pode. O retorno das chuvas em abundância para a nossa região é a partir da segunda quinzena de outubro. Assim, as chuvas chegam com maior abundância em Uberlândia. Ou seja, com o início da primavera, né, as massas de ar provenientes da Amazônia, as frentes frias que vêm do sul, elas encontram na nossa região e produzem precipitação. 90% das nossas chuvas são chuvas frontais. Nós precisamos do quê? Do ar frio que vem do sul. O sul não traz chuva, o sul traz o ar frio. Esse ar frio encontra o ar úmido da Amazônia, e encontra esse ar úmido da Amazônia promove precipitação na nossa região. E já indica aí a segunda pergunta, né? O desmatamento, o desflorestamento, as queimadas, pode impactar, né, que a gente chama nem volume de precipitação, a gente chama de altura da precipitação, que é medido em milímetros, né, por metro quadrado. É uma questão que a gente sempre discute na nossa região, principalmente que nós estamos no domínio do cerrado. Nós sempre falamos que o cerrado, ele não tem umidade basal o suficiente para poder produzir chuvas. O cerrado, praticamente, né, o potencial de produzir chuva é muito baixo, porque não tem tanta umidade assim. Tanto é que nós já desmatamos mais de 80% do cerrado, até mais de 80% do cerrado, e as condições ambientais não modificaram muito com o desmatamento do cerrado. Por quê? A água que cai na nossa região, ela vem da Amazônia, seja pelas acas, seja pelos rios voadores, seja pelas massas de ar que expandem em direção à região sudeste. Então, a água que está aqui, ela precisa passar pelo sistema de evapotranspiração na floresta. E quando eu desmato a Amazônia, derrubo uma árvore da Amazônia, né, eu estou retirando, de certa forma, 0,1 coisa de volume d'água que poderia estar chegando na nossa região. Né, eu preciso dessa água que vem da Amazônia, que ela começa a voltar para a nossa região pela equatorial continental, ela começa a chegar na nossa região no final de setembro, início de outubro. E ela atua na nossa região até maio. Então, quando essa massa está na região, há um ambiente quentinho, vem o ar frio, esfria essa massa de ar e chuva frontal. Então, fica nesse ponto. Quando chega os meses de inverno, essa massa de ar ela vai atuar mais na região norte, chega as frentes frias na nossa região, mas não encontra umidade no ar. E a gente passa a ser dominado nos meses de inverno pela tropical continental, que é uma massa de ar quente e seca. Então, nosso inverno é isso, é dias quentes e secos e noite um pouquinho mais gelada, porque o vapor d'água, a ausência de vapor d'água, a ausência de umidade no ar, né, faz com que a gente perca um pouco dessa capacidade de estabilizar a temperatura. Então, nosso inverno é temperaturas quentes durante os dias e frias durante a madrugada. Chega a 32, 33 durante o dia, a madrugada cai para 15 graus. Chega o verão, é quente durante o dia, é quente durante a noite. Vocês vão observar agora outubro, novembro, as temperaturas pela madrugada vão ficar cada vez mais altas. Então, vai lá, 30 durante o dia, 24, 25 durante a madrugada. Então, com a atmosfera mais úmida, né, nós temos mais essa estabilidade térmica. O que acontece? Queimada, desmatamento, né? Isso tudo acaba impactando o quê? Além dessa modificação desse aporte de energia terra-atmosfera, acaba modificando essa capacidade que as plantas têm de retirar água no solo, né, e pelo processo de transpiração colocar essa água no ar. A atmosfera pega essa água que está no ar e traz para a nossa região. Então, esse cenário que nós estamos vendo agora, desse tempo seco, de escassez de precipitação, infelizmente é um cenário que tende a se repetir e se tornar cada vez mais constante no futuro. O que a gente nota? Que nosso período de retorno das chuvas está voltando cada vez mais tarde. Antes a gente tinha chuva abundante a partir do dia 15 de setembro, né? Agora as chuvas estão chegando quase no início de outubro e a partir da segunda quinzena de outubro. Então, o período de estiagem está se tornando cada vez mais prolongado, as chuvas estão se encerrando cada vez mais cedo. Esse ano o período chuvoso encerrou no dia 7 de abril, a última chuva significativa. De lá para cá nós não tivemos chuvas abundantes. Né? E aquelas outra característica que nós estamos observando no comportamento da precipitação da nossa região, porque nós tínhamos, chegava as frentes frias, ou a atuação das acas e outros sistemas atmosféricos, nós tínhamos precipitações leves, duravam uma semana, 2 semanas, 3 semanas, o pessoal chamava aquela de invernada, aquele período. Agora, o que a gente ocorre? Com essa modificação dessa energia que é levada para a atmosfera, nós estamos observando que essas chuvas estão vindo de forma mais concentrada. Então, chove forte, a 40, 50 milímetros, passa 2, 3 semanas sem chover, depois volta a chover forte de novo. É um estudo que nós estamos iniciando para tentar entender como que essas alterações ambientais e como que esse aquecimento global está interferindo no comportamento da precipitação aqui na nossa região. Né? E a gente precisa dessas informações porque a região tem uma população muito grande, é uma região também que é uma grande produtora agrícola. Então, a mudança nesse comportamento tem que impactar no cenário produtivo da agricultura aqui na região do Cerrado. Esse estudo que você menciona, Paulo, ele já está em andamento? Sim, isso é um estudo do professor Hildo, né, de Juquitaba, vai começando a mexer com esse estudo. Nós temos um laboratório de meteorologia que está trabalhando com isso também, em parceria também com o professor Rafael de Catalão,
né, nós estamos um grupo de estudo, né, que nós estamos tentando entender como é que, né, podemos traçar um cenário futuro, né, como será um prognóstico futuro, né, do comportamento das precipitações, observando sempre, né, a distribuição da precipitação, o tempo que essa precipitação gasta para cair e a altura, qual que é o volume de chuva que está caindo em tal tempo. Então, a gente está fazendo essas análises estatísticas, pegando o que a gente tem agora e comparando o que a gente tem no histórico de dados aqui de Triangulier. Nós temos muitos dados aqui de Triangulier, seja da estação de MET, seja das estações da ANA, a própria estação da UFA, nós temos muitos dados acumulados. Nós precisamos de mais mãos e mais cérebros, né, para ajudar a analisar esses dados e tentar fazer algumas correlações, né, seja com as interferências ambientais que nós estamos produzindo, seja aí com essas mudanças climáticas que nós estamos percebendo aí no nosso cotidiano. 2 perguntas rápidas. Quem quiser ser uma mão ou um cérebro para auxiliar nesse trabalho, o que pode fazer? E outra pergunta, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, consegue de alguma forma? Sim, né, o contato, vocês podem entrar em contato comigo pelo nosso e-mail, você encontra o meu e-mail na página da UF, do Instituto de Geografia, você vai encontrar o e-mail também do professor Rildo aqui em Pontal, Faculdade de Geografia aqui de Tuiutaba. O meu e-mail institucional é paulo.mendes@ufo.br. Né, venha somar mãos e cérebro nesse estudo e a gente repassa, na medida que a gente for produzindo dados, né, para tentar, de certa forma, aí, munir as pessoas dessas informações. Inclusive, uma parte desse estudo, né, que nós estamos pleiteando é a instalação, né, em todos os municípios da região Triângulo Alto-Paraíba e Sul-Goiano, de mini estações meteorológicas, né, em cada município, que a partir dessas mini estações meteorológicas a gente consiga pegar dados ainda mais palpáveis para tentar fazer essas correlações com essas mudanças ambientais que estão acontecendo. Para quem ficou com alguma dúvida também, eu vou deixar os e-mails dos professores na descrição desse episódio. Pergunta do Anderson, que chegou para a gente: por que a temperatura subiu tanto em Uberlândia e quais os motivos, o que devemos fazer para amenizar para as futuras gerações? Bom, quando a gente fala que a temperatura subiu muito em Uberlândia, né, eu vou contar uma historinha que a gente sempre discute. Quando eu pego os dados de temperatura desse ano, comparo com o ano passado, comparo com os anos anteriores, quando eu faço a média, é muito pouca variação. Então, quando eu falo em temperatura, eu preciso também levar em consideração a nossa condição social. Exemplo, nós estamos perdendo a capacidade, né, de observar as condições de tempo. Está chovendo, nós estamos dentro da nossa casa. Está com calor, ligo o ar-condicionado. Eu ligo um leque, dentre outras coisas. E aí, passa o período chuvoso, você não toma nem um banho de chuva, né, porque a casa... Aí você, olha, esse ano não choveu. Não é que não choveu, porque você não teve tempo de olhar a chuva, você estava no trabalho, você estava em casa, outras coisas. Passa os meses frios, né? Aí você fala, olha, esse ano não fez frio. Não fez frio porque você estava com roupa, edredom dentro da sua casa. Mas se você perguntar para o produtor rural, choveu esse ano, ele vai falar que choveu. Se você perguntar para o morador de rua se fez frio esse ano, ele vai falar que fez frio. Então, calor e frio, a gente não se mede com o termômetro. A gente se mede pela qualidade da roupa que você está vestindo, pela qualidade do seu vestimento. Então, nossa condição social faz com que nós tenhamos uma certa proteção em relação a esses extremos de temperatura. Né? Ou seja, no passado, né, estava chovendo, quem morava na casa de pau-a-pique, trabalhava na rua, está vendo a chuva, está vendo o calor, está vendo o frio. Então, quando eu falo, está mais quente do que os últimos anos, quando eu pego a temperatura, dá 0,5, dá 1 grau Celsius em média a mais do que os últimos anos. Isso o nosso organismo não percebe. Esse ano, em especial, que está todo mundo reclamando, devido à ação do fenômeno Laninha, somado com essas interferências ambientais, matamento, entre outras coisas, o período de estiagem foi mais prolongado. Esse período de estiagem mais prolongado, né, causou, de certa forma, uma falta, né, de água e umidade, né, durante o nosso inverno muito grande. Nós tivemos um rebaixamento do nível reservatório, que estava trabalhando no limite, um rebaixamento de água no lençóis freáticos. Então, quando nós chegamos agora no auge do nosso período de estiagem, que é setembro, início de outubro, né, está muito seco. E setembro é justamente um dos meses que a gente tem radiação direta, né, que é o período seco, a gente tem pouca nebulosidade, radiação direta, essa radiação encontra esse solo exposto, sem água, atinge a superfície desse solo, esse solo aquece e transmite calor para a atmosfera, porque a atmosfera aquece de baixo para cima. Então, esse aquecimento ele é facilmente percebido. Né? Então, esse ano, essa sensação de desconforto está um pouquinho pior do que os anos anteriores, porque soma tudo. Baixa umidade, a laninha, a radiação direta, queimada, poeira, material particulado, praticamente todo ano se repete. Esse ano está um pouquinho mais quente, mas não é tão quente, né, igual a nossa percepção está dizendo. Uma coisa é a temperatura do termômetro, outra coisa é sensação térmica. Né? A sensação térmica ela varia de acordo com a velocidade de vento, de acordo com a umidade relativa do ar.
Então, nossa sensação térmica está um pouco complicada. Ficou pior ainda porque nós temos umas frentes frias que estão chegando, né, tá rondando a região. A frente fria, ela está quase entrando aqui na medida. Então, quando ela está chegando na ela promove o que nós chamamos de aquecimento pré-frontal. E esse aquecimento pré-frontal promove aquele calor, aquele desconforto abafado durante o dia, durante a noite. Sempre quando a frente fria se aproxima, nós percebemos. Então, esses últimos dias, né, essa sensação de desconforto térmico está muito complicada, porque nós estamos sob esse aquecimento pré-frontal dessas frentes frias que estão chegando na região. Outubro é nosso mês mais quente, vai entrar em outubro, a temperatura vai subir mais ainda. Vai melhorar a umidade, a poeira, mas não pense que vai cair temperatura. Quer temperatura agora, é só a partir de maio do ano que vem, quando estiver chegando o inverno. Nós estamos caminhando para o verão. E nosso verão é quente, temperaturas médias 32, 33, 34 graus. Muito short regata, então, para os nossos ouvintes. Para você, professor, para mim, água gelada, com bastante gelo. E é isso. Professor, muito obrigada. Paulo César Mendes, foi um prazer te ter aqui no nosso podcast. Espero que em oportunidades futuras a gente possa conversar mais de novo. Tá bom, eu estou à disposição, é o papel da universidade contribuir e distribuir esse conhecimento para a universidade. O conhecimento modifica o nosso comportamento, o conhecimento nos traz nossa visão de como nós vamos agir no mundo, esse mundo de incerteza, de mudanças climáticas, esse mundo agora nós estamos vivendo em termos de pandemia, esse mundo de inflação, esse mundo de aumento da fome, aumento da pobreza. O que nos salva é o conhecimento, né? E o conhecimento, por meio da educação, transforma as pessoas. Então é um prazer, né, participar desse programa e sempre que vocês precisarem, nós estamos à disposição de vocês para contribuir no sentido de formar uma sociedade mais informada, né, e que tenha o seu papel de transformação da outra parte da sociedade menos abastada e também do cuidado com o meio ambiente. Estamos aqui para servir vocês. Abraço a todos. Mandei pergunta e eles não responderam, não acredito nisso. Ei, calma, a gente vai responder tudo, fica tranquilo, fica tranquila. Esse foi só o primeiro episódio da série Mudanças Climáticas e ao longo de outubro muito papo ainda vai rolar por aqui. Por isso eu reforço, se você tem alguma dúvida dentro desse tema e não quer ficar com isso entalado aí dentro, manda pra gente no 9966-2021, o DDD é 34, esse é o nosso WhatsApp e a gente ama receber áudio, então não fica tímido, tá? Gostou da iniciativa? Você pode nos seguir na sua plataforma de podcasts preferida e, claro, compartilhar esse episódio com outras pessoas. Fechou? Semana que vem eu tô de volta e a gente se ouve de novo por aqui. Se cuida, um abraço pra você. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. A apresentação, produção, roteiro e as entrevistas, captação de áudio, edição, montagem e finalização é da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.